Bom dia, amigos sintonizados na Rádio Nacional Rio de Janeiro, 1130 AM. Estamos juntos novamente para mais um debate aqui no seu programa Tema Livre, programa da sua Nacional de segunda a sexta-feira, até às 11 horas, com Luciana Vale. Hoje discutindo a cultura da automedicação no Brasil. Nós recebemos para esse debate, aqui no estúdio da Rádio Nacional, Marcos Vinícius Andrade, diretor de pesquisas do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico. Ele é administrador e diretor de pesquisa do Instituto. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar e conversar um pouco sobre esse tema que é muito importante. E preocupante. Preocupante, exatamente. É um tema que trata da saúde pública da população, de um modo geral, e que, de certa forma, merece muito carinho e esclarecimento, principalmente. E não é à toa que a gente chama isso de cultura da automedicação, porque, comprovadamente, o abuso no consumo de remédios, sem controle, vem aumentando no país. A gente aguarda a presença do Dr. Marcos Átila, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, daqui a pouco chegando aqui também para esse papo com a gente no Tema Livre. O Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico realizou, em janeiro deste ano, uma pesquisa através de entrevista com 2.162 pessoas em todo o Brasil, distribuídas em 134 municípios. Entrevistas realizadas com homens e mulheres com idade a partir dos 16 anos. Eu pergunto já ao Marcos Vinícius Andrade quais os principais aspectos a ressaltar nessa pesquisa. Nesse estudo mais recente, o principal aspecto que nós levantamos é que 40% da população carece de informações a respeito do uso correto de um medicamento. Muitas pessoas não sabem quem procurar, a quem recorrer na hora de buscar orientações sobre o uso desse medicamento. Muitas pessoas não sabem como guardar esses medicamentos, descartar depois do uso. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que antibióticos, por exemplo, servem para dor de cabeça. Então, desde orientações básicas, primárias até orientações mais avançadas do que fazer com o medicamento durante o uso ou após o uso no descarte. Quer dizer, a gente não está falando só do uso excessivo de remédios sem prescrição médica. A gente também está falando do uso incorreto. Exatamente. Gente que toma o remédio errado para curar uma coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Recentemente eu estive participando de uma matéria de TV em que um dos entrevistados, daqueles que são abordados na rua, disse que o antibiótico era para dor de cabeça. E nós sabemos que não é. Então, a desinformação, a carência de informações a respeito do que é o medicamento, de quais são as possíveis reações adversas de cada classe terapêutica, para quais tratamentos são indicados cada medicamento, é muito grande. E nossa pesquisa identificou que isso é maior ainda entre as pessoas da terceira idade, ou seja, com idade a partir dos 50 anos, principalmente, que é uma população que já tem como hábito utilizar o medicamento no dia a dia. Isso é muito preocupante, porque alguns medicamentos podem provocar reações adversas que levam, inclusive, a óbito, né? Uhum. Infelizmente, essa falta de informação também dá base aí para a cultura da automedicação. Infelizmente, quando se falta informação, a pessoa acaba se automedicando e às vezes se medicando de forma incoerente, incorreta, né? Ela quer se livrar de uma dor, quer se livrar de um mal-estar e apela realmente para o que está mais fácil ou mais à mão. Agora, quando a gente fala da falta de acesso a essas informações, a gente tem que lembrar de uma ferramenta poderosíssima que é a publicidade. Sim. Então, assim, a publicidade despejando diariamente, para os cidadãos, os consumidores, informações sobre determinadas marcas, determinados produtos largamente à venda no mercado. Então é muito fácil recorrer a esses nomes, a essas marcas, sim. Assim, de primeira mão. Sem informação, porém com um bombardeio de publicidade, fica difícil não ceder a esse apelo, né, Marcos Vinícius? Sim, existe uma preocupação dos conselhos de entidades da classe farmacêutica e da classe médica com relação, vamos dizer aí, entre aspas, à prescrição de alguns medicamentos por artistas ou por propagandas e etc., né? No entanto, recentemente nós estamos, inclusive, já finalizando a parte de campo desse estudo. Recentemente nós
aplicamos um estudo sobre a influência da propaganda de medicamentos no Brasil sobre o consumo do paciente ou do cliente em farmácias e drogarias. E nós percebemos que a propaganda, de forma surpreendente, não é o principal influenciador para o consumo exagerado de medicamentos. Que bom! A pergunta que nós fizemos no estudo foi o que te motiva a comprar mais medicamento? E nós tínhamos diversas opções de resposta. Foi surpreendente porque o médico apareceu no topo do ranking ali das influências que levam um paciente ou cliente a consumir mais medicamento, pelo menos ali na consciência dele, mais medicamento do que necessário, né? Agora você fala do médico, a gente tem que ressaltar aqui a importância do médico nesse papel. Durante uma consulta, ele tem que perder tempo realmente com esse paciente para explicar os efeitos do uso contínuo ou não de determinado remédio, suas reações adversas, e quase nunca a gente vê isso. O médico escreve ali, às vezes você não entende nem o que ele está escrevendo, Sim. Aquele garrancho, ou se muito ele substitui aquele ali por um genérico, mas não há um cuidado, uma preocupação realmente em orientar e educar, Sim. Principalmente educar esse paciente sobre, com essas informações que são próprias da saúde. Correto. Do nosso organismo. A gente sai realmente leigo, totalmente leigo sobre a droga que você vai ingerir, né, durante determinado tempo, para tratamento ou cura de qualquer doença. Infelizmente, hoje, principalmente nos grandes centros, onde a nossa infraestrutura hospitalar, médico-hospitalar está sobrecarregada, nós temos consultas cada vez mais express, né? O diálogo entre o paciente e o médico é cada vez mais restrito, cada vez mais superficial. E, de fato, é o que você realmente disse. Às vezes não se entende nem o que o médico escreveu numa receita. E aí entra um profissional muito importante no processo de um cuidado com a saúde e tratamento medicamentoso, vamos assim colocar, que é o farmacêutico. Porque uma vez que o paciente ou o cliente não consegue conversar com o médico, no momento em que ele vai comprar esse medicamento, é essencial que ele procure, no mínimo, farmacêutico antes de adquirir a droga, para se orientar, enfim, para buscar aquela orientação que ele não teve no médico a respeito do uso, das possíveis interações medicamentosas com outras drogas ou com alimentos, do uso desse medicamento e da guarda dele também depois do descarte. Então, acredito que o farmacêutico hoje ele está, de certa forma, ocupando um pouco do espaço e até assumindo o papel do médico clínico geral dentro das farmácias, e isso é muito positivo. O farmacêutico vem ganhando esse espaço gradativamente. Que bom, além da valorização do profissional, a presença, né, de alguém instruído, capacitado para orientar a população que realmente está desassistida nesse assunto, drogas lícitas. Sim. A gente recebe aqui no nosso debate mais 3 convidados. Vou pedir para que cada um se apresente. Dr. Marcos Átila. Pois não, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por atender o nosso convite. Doutora Aline Coppola Napp, presidente da Anfarmag, assessora da diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Bom dia, prazer recebê-la. Muito obrigada. Dr. Marcos Alves, chefe da fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Rio. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, estamos aqui à disposição. Muito obrigada a todos pela presença aqui. Eu iniciei o debate conversando com Marcos Vinícius Andrade, diretor de pesquisas do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, comentando a pesquisa realizada pelo Instituto em janeiro deste ano. Ele me trouxe, de forma, bastante abrangente, um dado preocupante, que é a falta de informação das pessoas a respeito do uso correto do medicamento, ao ponto das pessoas acharem que o antibiótico serve para dor. Vocês tiveram acesso à pesquisa, doutor Marcos Átila? Não, eu não tive, embora essa pesquisa só comprove algo que nós já temos ciência, né? A desinformação é muito grande porque o contato do paciente com o prescritor normalmente é muito rápida. E, normalmente, o paciente fica com muitas dúvidas, né? Aquela consulta rápida, né? Atrás dele tem dezenas, talvez, de pessoas para serem atendidas. E, normalmente, ele, mesmo que seja bem orientado naquele momento, ele
após alguns momentos, algumas horas, ele é natural que se esqueça a integralidade das informações dadas. Então, essa pesquisa não nos surpreende. Agora, ele também ressalta, o Marcos Vinícius, a importância da presença do farmacêutico no sentido de orientar esses consumidores. Doutora Aline, o que diz a lei brasileira a respeito da obrigatoriedade do farmacêutico, da presença desse profissional nas farmácias? O que diz a lei? A lei diz que é obrigatório desde 1973, a lei 5991, e mais recentemente a lei 13021, é obrigatório a presença do farmacêutico em toda a farmácia e estabelecimento de saúde, farmácias e drogarias. Eu venho de um ramo de farmácia com manipulação, onde há o farmacêutico em horário integral. Nós temos essa facilidade de comunicação com o prescritor, porque muitas vezes as doses estão incorretas ou ilegíveis, e nós temos essa condição de entrar em contato com o prescritor. Há essa inconformidade algumas vezes? Sim, muitas vezes. Quer dizer, o médico passou sem saber muito bem o que estava passando ali em termos de dosagem? Ele, em termos de doses colocadas, as doses às vezes são subdoses, as doses são... E a gente lida overdoses? Com acima do prescrito, né, do que seria o razoável. E o farmacêutico, ele tem essa relação, essa tríade, né, paciente, farmacêutico e médico, o tempo inteiro dentro da farmácia com manipulação. Evitando, assim, os eventos adversos. Nosso público da farmácia com manipulação são muitos idosos e com riscos, né, de reações adversas, como já foi colocado aqui, né? São fármacos potencialmente, às vezes, perigosos, que nós conseguimos ali frear naquele momento em que estamos com a receita. Eu me lembro que quase nunca a gente sobe a balança no consultório médico para pesagem, né? Quer dizer, há uma relação direta entre dosagem, imagino eu, e peso do paciente. Sim, há uma correlação. E nem sim. sempre o médico tem essa informação sobre esse paciente, né? Deveria, na sua ficha, ou fazendo um acompanhamento periódico, saber se houve perda de peso. Altura e peso, exatamente. Com as crianças, também. O cuidado é maior, isso é mais regular. O doutor Marcos Alves, a presença do farmacêutico é uma realidade nas farmácias brasileiras? A gente tem que fiscalizar isso, e como é que é essa fiscalização? A fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, não só do Rio, mas do Brasil todo, ela é frequente nas farmácias para verificar essa presença. O que há é que, no início, até na lei que a própria Aline citou, o que estava claro para todo comerciante é que aquilo era um comércio. Então, a lei diz que era o comércio a lei, até no seu preâmbulo, diz que é comércio de drogas, ou seja, comércio de medicamentos. O que a gente tem lutado esse tempo todo é para transformar essa ideia de que aquilo é um comércio para um estabelecimento de saúde. E com essa questão do comércio, quando o farmacêutico começou a entrar na farmácia, ele foi alijado ao segundo plano para ficar lá dentro do balcão, dentro da farmácia, fazendo parte burocrática, porque a presença dele no atendimento ao público muitas vezes minava essa venda indiscriminada de medicamento, porque ele intervia de maneira, né, veemente para que não houvesse o consumo, ou se houvesse o consumo, que fosse de forma consciente. O vínculo desse farmacêutico é direto com o estabelecimento de saúde, drogaria ou farmácia? É, direto. Ele é contratado diretamente? A gente sempre explica aos donos que existem duas coisas que a farmácia tem, que é a parte de produto e o serviço. O serviço só pode ser prestado pelo profissional farmacêutico. Então, ele tem que contratar um profissional farmacêutico, senão ele está irregular, ele não consegue nem registro dentro dos órgãos sanitários. E, no fundo, é que a farmácia é uma permissão pública, né? Para abrir, ele tem uma necessidade de cumprir várias etapas sanitárias e, no caso especificamente da gente, no que diz respeito ao profissional. Então, ele não pode abrir da maneira que ele o quer ou vender o que ele assim o deseja, porque como o medicamento pode causar mal, tudo é questão de quantidade e qualidade, então tem a necessidade de ter toda uma permissão pública, tanto dos órgãos sanitários e dos órgãos éticos, para que ele possa abrir. E o farmacêutico começou a ganhar esse espaço, apesar dessa retenção ou dessa desatenção do dono, querendo que ele não
intervisse, atrapalhasse os negócios. Atrapalhasse o negócio, porque só pensa no final do mês, no que vai estar no caixa. Entendi. Voltando à nossa pesquisa do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, coordenada pelo Marcos Vinícius Andrade, uma pergunta, nessa cultura da automedicação, né, existente no Brasil, a gente pode destacar os hipocondríacos ou não especificamente pessoas que realmente têm mania de doença? Eles não são a maioria. Não são a maioria? Não são a maioria. Na cultura que nós identificamos, o que nós observamos foram pessoas que às vezes não têm um tempo para um consultório médico, às vezes ignora o farmacêutico dentro do estabelecimento, farmácia ou drogaria, e vai pela indicação do amigo, de familiares, de colegas, ou vai pela própria opinião ou por uma pesquisa na internet. E muitas vezes o medicamento ao alcance da mão, ali na gôndola da farmácia, facilita isso também. Infelizmente, muitas pessoas acham que uma dor de cabeça aí de meses, semanas, é algo simples para ser tratado com um simples analgésico, sem um diagnóstico mais complexo, ou com exames clínicos, e acaba ignorando o médico, também o farmacêutico, que poderia prestar uma atenção clínica dentro do estabelecimento. É cultural do brasileiro buscar esse tipo de auxílio junto a familiares, amigos, escutarem essas orientações e, de certa forma, utilizarem os medicamentos de forma equivocadas nesse sentido. Não porque é um vício ou porque é, de repente, um hábito relacionado à questão de gostar de usar medicamentos ou porque tem, digamos, entre aspas, aí, uma noia com doenças relacionadas ao dia a dia. Porque realmente ele tem esse costume de, às vezes, atalhar o caminho até o medicamento. E tem toda a facilidade sim, também, sim. né? Doutor Marcos Átila, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, vamos entender que remédios são esses, consumidos largamente, sem prescrição por parte dos brasileiros, para controle da ansiedade, controle da dor. Na realidade, os medicamentos que são vendidos sem a necessidade de uma receita, os MIPs, né, ditos medicamentos isentos de prescrição, eles não são isentos de reações adversas, de intoxicação, uma coisa que a gente sempre bate e é difícil, talvez, as pessoas compreenderem, né? Quase que um jargão, mas a gente diz que a diferença entre um medicamento e um veneno está na dose. Uhum. Ou seja, um medicamento que cura o seu mal, ele pode levar ao seu óbito, né? E um caso clássico que está presente aí no dia a dia nosso, com essa epidemia de dengue, por exemplo, é o caso do paracetamol. Se for levantado, eu não sei se o Marcos, né, tem essa estatística, esse indicador, mas a quantidade de óbito, né, por causa de intoxicação com paracetamol é muito alta, porque as pessoas muitas vezes tomam um medicamento e, como forma de acelerar, eles acreditam que acelerarão a cura ou diminuirão os sintomas, aumentando a dose por conta própria. E isso pode ser fatal. E esse caso, né, como a gente está vivendo essa epidemia de dengue, é uma coisa muito presente no Brasil, né? A cirrose hepática é levada pelo uso excessivo do paracetamol. Quer dizer, o primeiro sintoma é, de fato, o aumento das doses. Passar de 2 para 3, de 3 para 4. Sim. Uma coisa deliberada. Sim. E quase sem consciência, né? O cidadão não vê melhora, então, peraí, está faltando um pouco mais de remédio e... Em 2014 nós pesquisamos a respeito do uso de doses excessivas. Nós identificamos que entre 30% e 35%, eu não sei precisar de memória qual é o índice exato, mas entre 30% e 35% da população brasileira tem o costume de aumentar e elevar as doses dos medicamentos para potencializar os efeitos, para, enfim, fazer com que o medicamento haja de forma mais rápida. E em alguns casos, especificamente, isso é trágico, né? Pois isso é um tópico, né? Existem outros, né? É muito frequente hoje as pessoas fecharem um diagnóstico, um autodiagnóstico, através do médico muito conhecido e popular, que é o Dr. Google, que a gente fala também. Então, ele acredita que
tem uma determinada doença e faz uso de medicamentos e não necessariamente ele fez um bom diagnóstico, né? Então, se você verificar, a maior causa de internação no SUS por intoxicação é o medicamento, né? Então, é algo muito mais grave do que as pessoas realmente compreendem que seja. Doutora Aline, o que o organismo suporta, quanto que o organismo humano pode suportar nessa autoingestão de remédios até desenvolver uma intoxicação? É um uso contínuo durante 3 dias, 4 dias, 1 mês? Não ou depende há uma do remédio? Relação de precisão sobre a quantidade de dias. O que gostaria de ressaltar, a farmácia com manipulação, ela não tem essa possibilidade da venda sem o receituário, porque, por essência, a farmácia com manipulação, ela só pode vender mediante um receituário médico. Então, ali, por isso que eu disse que nós conseguimos brecar muitas iatrogenias, reações adversas, porque é um medicamento personalizado, é feito para aquela pessoa, dentro das condições ideais. O médico já previu todas as condições que ela pudesse realmente fazer a ingesta desse medicamento, com aqueles fármacos presentes. Mas, em função de quanto tempo pode ser colocado, a posologia ela varia muito. De raça, você tem em raça, em altura, em peso, tudo que já foi pontuado aqui. Não há uma correlação em dias. A toxicidade pode se dar imediata. Numa única dose. Numa única dose. Verdade. Como é que é o socorro a um paciente intoxicado nessas situações, numa emergência? O primeiro caso no SUS. O maior caso de intoxicação no SUS é o medicamento. Né? O paciente tem que dar entrada no sistema de saúde para fazer uma avaliação do seu quadro, porque, como você tinha perguntado, né, o que vai determinar a intoxicação ou não, cada medicamento tem a sua dose crítica. Quando se desenvolve um medicamento, eles estipulam para cada medicamento o que eles chamam de DL50, dose letal média daquele medicamento. Ou seja, a partir daquela dose ali, o indivíduo corre um risco de óbito, inclusive. As bulas trazem essa informação? Eu não sei se ainda trazem, né? Porque houve uma tentativa, não sei como está agora, o Marcos talvez saiba. Porque é um alerta importante. As bulas foram modificadas, agora tem informações tanto técnicas para quem é profissional de saúde, como uma informação um pouco, de uma linguagem um pouco mais acessível para o usuário. E ali diz a posologia, a quantidade máxima que pode ser tomada de cada medicamento para não desenvolver uma possível reação adversa. O que eu acho assim, que a gente tem que... o hábito brasileiro está claro de comprar. Nós temos todos os medicamentos que necessitam de prescrição médica são vendidos sem essa prescrição médica. Está escrito na bulinha, né, na maioria dos medicamentos, venda sua prescrição médica. E ninguém apresenta a prescrição médica. Quando a gente pede... leva para casa. E se pedir a prescrição médica, a pessoa ainda fica chateada. Mas sempre comprei, não precisa. Agora, também tem um outro lado, né? O acesso ao médico, né? A gente quer que a pessoa passe no médico, faça uma avaliação para comprar qualquer tipo de medicamento, porque é o mais seguro, de maneira mais... dizer assim, mas o acesso ao profissional médico tem se tornado cada vez mais difícil, né? E essa automedicação independe de classe social. Se automedica tantas pessoas que a princípio não tem a cultura formal alta ou não depende de nível de instrução, classe social, grau econômico. Só que esse acesso ao profissional médico, mesmo nos planos de saúde, para aqueles que assim têm, é muito complicado. Cada dia você, mesmo quem tem plano de saúde, marca daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. A doença não espera, a dor não espera. E aí é o papel do profissional farmacêutico. É essa a função do profissional farmacêutico, estar na farmácia, poder, para as patologias menores, pelo menos tirar a pessoa daquela crise e pedir para que acompanhe o médico. É aí que está o profissional farmacêutico para aferir a pressão arterial, para saber se naquele momento aquela pessoa está realmente num pico hipertensivo. Aí está o profissional farmacêutico para fazer essa primeira triagem, já que o profissional farmacêutico é o acessível. Mas esse farmacêutico não pode prescrever o remédio para pressão alta. Não, ele vai ter que... Ele tem essa restrição, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que verificar e pedir para que encaminhar
há uma emergência aí, sim, nas emergências, principalmente agora nas UPAs, na emergência, para tentar Mas pelo fazer menos uma coisa. o paciente já segue com um relatório, uma Isso. pré-avaliação. Não, é uma triagem. Não, A exatamente. farmácia está fazendo o uma profissional triagem. farmacêutico vai passar no receituário a avaliação que foi feita e o encaminhamento. Né, profissional médico na unidade de saúde mais próxima. Porque essa é a função principal, né? Atender, a gente é acessível. Qualquer farmácia tem que ter farmacêutico, vou dizer pelo menos 80%, 85% delas, isso a gente verifica no dia a dia da fiscalização. E, bom, as 15% restantes a gente multa. Mas fechado, a gente cabia para vigilância para fazê-lo. Mas nessa que tem um profissional farmacêutico, ele é o farmacêutico da comunidade. Ele que é lá que você se socorre para levar seu filho para verificar que ele está com uma febre, aquela coisa toda, para verificar se é uma coisa grave ou não. Até pelo menos, como o Marcos falou, o Marcos Átila, né? Tem muito Marcos aqui, para pelo menos fazer uma primeira triagem dessa questão e não levar o medicamento, e sim levar uma orientação. Essa é a dificuldade que tem do comércio farmacêutico aceitar o profissional farmacêutico. Muitas vezes você vai lá, vai conversar com o farmacêutico e vai sair de lá sem nada. Não, o que você está propondo é um atendimento humanizado, nada mais do que isso. Sim, com certeza. Humanizar a relação que a princípio é comercial, mas que tem ali na frente um cidadão, uma pessoa. Essa é a mudança de paradigma que a gente está passando agora com a nova lei, que é um estabelecimento de saúde. E as pessoas começaram a entender que é uma permissão do Estado para esse tipo de tratamento. Não é uma permissão do Estado para você vender. Para vender, você pode abrir qualquer outro tipo de comércio que você vai vender e vai ficar rico. Mas na área de saúde, como é um produto que pode causar mal, o Estado permite que você abra dentro de determinadas condições, entre elas, ter um profissional que faça essa relação direta com a comunidade. E num setor que sofre regulação, né? A gente tem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a própria ANS. Tem que a ANS regula mais a questão da... E cada licença, e cada município tem suas vigilâncias sanitárias municipais, que também fazem a licença, também permitem ou não a abertura de determinado estabelecimento naquele local. O que há, quando isso começa, você vai na Praça Sans Pena, você deve ter ali, só em torno da praça, mais 9 drogarias. Só na praça ali, fora do entorno. Então, por que tem 9 drogarias na Praça Sans Pena? Porque estão dando apenas a venda. Né? O farmacêutico ali, toda vez que vai intervir, né, passa muita gente. Aí você vai saindo dos grandes centros, vai escasseando, acaba o poder público tendo que entrar, montando suas farmácias populares ou o próprio ambulatório do posto de saúde, porque a visão ainda é do lucro, a visão ainda é da venda. Então, se você pegar as grandes redes do Rio, vai em qualquer cidade do interior, eles não estão lá. É verdade. O importante é estar no centro consumidor. Né? Quem falou com a gente foi o Dr. Marcos Alves. Ele é o chefe da fiscalização do Conselho Regional de Farmácia no estado do Rio de Janeiro. Voltando ao Marcos Vinícius Andrade, diretor da pesquisa do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico. Uma observação. A gente, não sei se a pesquisa aponta isso, picos de consumo deliberado, né, de automedicação, quando há situações de estresse, a pessoa vai fazer um concurso importante, um teste, uma prova, uma viagem de avião, essas coisas que podem causar certo medo, no sentido de, peraí, que eu sei que eu vou passar mal, eu já sei que eu vou sofrer ali um estresse, uma ansiedade, eu vou tomar logo um negócio. É meio assim? Nós não pesquisamos a automedicação relacionada a situações ou comportamentos do dia a dia, mas nós levantamos as classes terapêuticas mais consumidas no Brasil. E os antidepressivos ou medicamentos contra a ansiedade, por exemplo, não são os primeiros aí, até porque esses medicamentos, na maioria, são medicamentos controlados. Sim, com prescrição. Só se vende com a retenção de receita. Mas tem aquele remédio que fica na gaveta esquecido lá, velho. Sim. Não tem também. Recentemente nós tivemos um caso de uma escola em que vários adolescentes, eu não me lembro exatamente o número, mas eram mais de 10 adolescentes, foram hospitalizados porque um deles pegou o medicamento tarja preta da avó e levou para a escola e distribuiu para os coleguinhas fazerem a prova mais calmos.
Não sei se vocês viram isso na mídia, mas teve uma repercussão muito grande. Aí chamaram o corpo de bombeiros, porque deu a hora da prova e estava todo mundo dormindo, meio que desmaiado em sala de aula. Isso aqui no Brasil. Pior é imaginar que a velhinha levou a culpa. Tomou tudo! Escondeu, cuspiu, jogou fora, não falou nada pra ninguém. Mas isso está dentro daquele universo de falta de conhecimento e orientação, inclusive da velhinha, né? E não deixar o medicamento ao alcance de um menor de idade, né? No caso, eu não digo nem da velhinha, coitada. Ela precisa de uma assistência, né, à sua volta para ser protegida, inclusive, dessas situações. Cadê meu remédio? Fulano levou para a escola. Exatamente. Enfim, aí é o cuidado com o idoso, que já é um outro assunto aqui para debate também. Falando sobre a automedicação aqui no Tema Livre hoje, que é uma cultura no nosso país, a gente tem na pesquisa também alguns recortes geográficos. Você acha relevante destacar? Assim, o que eu acredito que é muito importante destacar, o doutor Marcos Alves, citou 85% mais ou menos das farmácias que mantêm o farmacêutico 100% em tempo integral. Infelizmente, essa não é uma realidade no Nordeste do país, por exemplo. Nós temos alguns estados que chega a quase 80% que não tem o farmacêutico em tempo integral. Mas a gente vê um movimento muito grande em todo o país para mudar essa realidade. Inclusive, algumas grandes redes que também estão no interior estão abrindo clínicas farmacêuticas dentro dos próprios estabelecimentos. Aqui no Rio de Janeiro já tem uma clínica farmacêutica também, de um farmacêutico, exclusivamente farmacêutico, que de certa forma vai dar apoio assistencial a essa população que não tem um atendimento médico hospitalar. Claro que essa realidade demora a mudar, mas estamos caminhando nesse sentido. Sem dúvida, seria até o retorno do farmacêutico à sua origem. Exato. Se nós lembrarmos, a família real, quando veio para o Brasil, trouxe com ela para cuidar da saúde dos seus integrantes um farmacêutico. Né? Na primeira metade do século passado, era comum o farmacêutico, né, ser o tutor da saúde das famílias, principalmente no interior. Exatamente. Né? Exatamente. Porque ele manipulava as drogas, não é isso? Ele fazia a consulta, ele fazia o medicamento e ele curava as pessoas. Não existia o apelo comercial e nem a industrialização. O problema é que, a partir da segunda metade do século, veio a industrialização e uma maciça propaganda, né, nos meios de comunicação dos medicamentos. Até bem pouco tempo, nós tínhamos muito, né? Até alguns anos atrás, o próprio jogador de futebol fazia o diagnóstico e já indicava o medicamento, né? Caiu, toma medicamento tal. Não é isso mesmo? Está com dor aqui, toma tal medicamento. Os artistas, jogadores de futebol fazem essa prescrição. E isso acabou afastando muito o farmacêutico desse contato com o povo, né? E agora, de uns anos para cá, gradativamente, o farmacêutico vem se reaproximando e retomando um local né, que é dele, né? Um papel fundamental social junto com a população, né? Que ele tem toda... eu gosto de falar sem nenhum tipo de presunção, mas nenhum profissional estuda tanto medicamento quanto o farmacêutico. Com certeza. São 5 anos estudando medicamento. Então, assim, o farmacêutico entende disso, né? E as pessoas podem usufruir disso a qualquer momento, a cada esquina. Eu costumo dizer que todos os profissionais da área de saúde hoje carecem de uma valorização, de um reconhecimento, né? Cada um no desempenho das suas funções, porque há uma valorização, há uma vitrine, há um holofote muito grande sobre o médico. Merecidamente, sim, mas a gente não pode anular a importância dos demais profissionais da área de saúde que estão na ponta e que pegam, né, a pedreira, muitas vezes a pedreira. Falando sobre manipulação, com o doutor Aline Coppola Nappi, presidente da Anfarmag. Anfarmag é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Farmacêuticos magistrais? Vamos definir. Isso, farmacêuticos magistrais é aquele que elabora, como o presidente Marcos Átila citou, após a Segunda Guerra Mundial... É a farmácia de manipulação. É a farmácia como a gente que conhece manipula popularmente. Isso, popularmente. Só que o farmacêutico o nome magistral é manipulação. É o profissional que
ele manipula, prepara, né? Ele junta os fármacos, vê qual a dosagem, a dose mais, as doses indicada, que foram prescritas, a forma farmacêutica. Muitas das vezes a prescrição é em cápsula e a gente identifica que o paciente não pode deglutir, a gente faz uma outra forma farmacêutica, que é uma suspensão, uma solução em líquido, né? Então, é como ele citou anteriormente, o presidente, nós resgatamos a profissão, porque o farmacêutico, ali na farmácia com manipulação, se discutia política, as pessoas sentavam, viam a profissão e a população procurava o farmacêutico. Ele era muito respeitado porque ele prescrevia e ele tratava daquela família inteira. Ele tinha tudo guardado. Todo histórico, né? Ao longo familiar. De gerações. Geração por geração. E com a industrialização isso foi perdido. Esse ponto, desculpa te interromper, esse ponto que eu queria ressaltar. A gente encontra na farmácia de manipulação essa aproximação, né, com cada indivíduo. Você individualiza realmente... Estabelece vínculos. Estabelece vínculos. Porque a indústria, não. A indústria, né, ela é genérica. A indústria produz. E uma coisa muito importante, que na farmácia de manipulação, o médico, o prescritor, ele prescreve exatamente a quantidade necessária para o tratamento. O medicamento industrializado, na maioria das vezes, tem aquela sobra. E isso é uma coisa extremamente perigosa. A Anvisa até fez uma resolução, né, do fracionamento nas farmácias, mas, no meu ponto de vista... Vingou, né? Não vingou porque, assim... As pessoas têm que ser práticas. Se exigir muitas condições, faz com que essas resoluções não peguem na prática. Que tipo de... É porque, assim, tem um medicamento, vamos supor que você vai adquirir um medicamento, que você vai precisar tomar 10 cápsulas do medicamento e na embalagem venham 30, por exemplo. E vamos supor que esse medicamento custe R$20. Com a resolução do fracionamento, a farmácia tem que investir num local, num ambiente com muitas condições que o farmacêutico utilize um medicamento de proteção individual, que, assim, se colocam tantas exigências... É para que ele tenha condições de separar a quantidade necessária, prescrita. Exato. Sem excedentes. Você vê em outros países, é muito simples. A pessoa pega, tem lá um local... com a quantidade de dragas, de cápsula, de comprimidos, a pessoa conta ali, colocou, né, sela aquilo, aqui se colocou tantos requisitos que no final o medicamento custava R$20, se você calcular para você só fornecer 10 unidades daquele medicamento, sairia mais caro, vai sair a R$100. Do que a caixa de 30 então, cápsulas por R$20. Então não tem como pegar, né, uma resolução, uma lei, seja o que for nesse sentido. Ela né? se tornou inviável. Há bom senso. Mas nessa questão do fracionamento tem um outro dado, né? Apenas uma indústria fez embalagem fracionar para a farmácia, só a Pratidona 12. Ou seja, mesmo com essa possibilidade de um fracionamento, mesmo com toda essa exigência da Anvisa, a indústria não foi obrigada a fazê-lo. Apenas uma indústria que, por sinal, é presidido por farmacêutico, que teve interesse em fornecer, ela fornece o balcão, fornece a gaveta, fornece o medicamento, o balcão gratuitamente, né? Um local ali para fazer. Mas uma indústria que não vai ter exatamente todo o arsenal de medicamentos que a população precisa, porque as demais não foram estimulados, motivadas, talvez, a ter esse tipo de comportamento. E não é cultura do brasileiro levar a quantidade necessária. Ele quer sempre levar um pouquinho a mais, para pesquisa, viu que ele quer levar a mais. Quando é que alguém vai a um profissional, conseguiu marcar com o médico, né? Teve sorte lá, esperou aquele tempo necessário. Se você sai de lá sem uma receita médica dizendo que tem que tomar algum medicamento, você não volta mais naquele médico. Esse médico não é bom. Eu fui lá com dor ou com qualquer tipo de patologia, ele não me receitou nada, falou que eu não tinha nada. Como é que eu não tenho nada? Tem essa desconfiança também. Então, a desconfiança é a cultura do medicamento. Desde a industrialização dessa questão de você tem que tomar, o que resolve sua saúde é remédio.
não resolve caminhar, não resolve fazer dieta. É o que a gente chama de indústria da doença. O que resolve mesmo é remédio. Se você não tomar um medicamento, você não está bem. Artistas, né? A gente tá falando ele falou de jogador de futebol, tem aquelas drogas sociais que eles tomam todo dia, na boa, achando que isso é tranquilo. Entendeu? Porque drogas recreativas, né? Entre aspas, né? Tem essa classificação? Não, como é que é eles isso? que chamam de eles que chamam de drogas recreativas. É porque suplemento? O que não, é isso? medicamentos controlados que eles tomam para poder atuar nas suas peças de teatro. Tá, mas aí vem o antidoping e complica a vida desse atleta. Não, mas para artista não tem antidoping, né? Só você cai durinho lá no chão. Então essa cultura de que a gente só resolve nossos problemas com medicamento, por isso a questão do recreativo, ou seja, qualquer patologia, se você está feliz demais, tem remédio para quem está muito feliz, tem remédio se você está muito triste, né? Não tem, né? Você pode procurar um médico e vai falar, não, você está feliz demais, tá ruim. Normal é ter algum problema. Exatamente. Normal é ter algum problema e procurar um remedinho. Se você não tomar um medicamento, você não está inserido dentro dos consumidores. Então, é mudança de cultura que passa pelo profissional farmacêutico, que está ali para orientar. E essa questão, se você vai a uma farmácia que não tem um farmacêutico presente, vá a outra. Não compre. Se aquele momento que você foi, o farmacêutico não está, a melhor coisa que você pode fazer, a melhor resposta que você pode dar àquela farmácia é ir na outra. Desde que não seja no interior, né? Porque se você não tem sequer uma farmácia fica difícil, em tantos lugares por aí, imagina uma segunda farmácia. Agora, essa questão da falta de opções de fracionamentos de medicamento, inclusive alimenta muito a cultura da automedicação, porque uma vez que sobra ali 10, 15 comprimidos, a pessoa vai gerando uma farmacinha domiciliar, né? Em casa. E aí chega o parente ou o amigo, estou com dor de cabeça, espera aí, eu tenho um medicamento ali que foi excelente para mim. E aumenta os riscos também das crianças se intoxicarem, né? Porque exatamente. O acesso fica fácil. E às vezes volta um sintoma ou sintomas parecidos ao que ele teve anteriormente na consulta, ele acaba consumindo novamente, não olha a data de fabricação, data de vencimento. E nós identificamos na pesquisa que o índice é muito alto de pessoas que tomam um medicamento que é sobra de um tratamento anterior sem olhar, por exemplo, a data de validade do remédio. Mas deixa eu te chamar a atenção sobre um aspecto. Algumas instituições de assistência social recolhem remédios que as pessoas não utilizam mais. Sim, isso é permitido? Mas é um perigo, porque assim... você tem aquilo que sobrou lá, aquele antibiótico? O farmacêutico, quando ele está no seu estabelecimento, né, na farmácia, ele tem todo um cuidado na guarda daquele produto. Né? Então, quando ele entrega para você, ele está bom. Ou seja, desde que saiu da indústria até ele dispensar para você, está em condições de uso. Lacrado. Tudo certinho, né? E foi conservado dentro da temperatura adequada, aquela coisa toda, a vigilância bate em cima, que tem a refrigeração, todas aquelas questões sanitárias. Quando vai para sua casa e aquela instituição recolhe, você não pode garantir que aquele medicamento esteja em condições de uso. Se tudo correr bem, só não vai ter efeito. Se tudo correr bem, na melhor das hipóteses, não vai ter efeito. Agora, pode, porque você acondiciona aquilo dentro da geladeira. Panela. Normalmente, em cima da geladeira. Banheiro, normalmente a farmacinha fica dentro do banheiro, né, gente? Normalmente a farmacinha fica dentro do banheiro, naquele negocinho do espelho. É onde tem umidade, calor. É o pior lugar para guardar medicamento. Luz, né? Só faltou a luz. Gente do céu, eu vou confessar para vocês, meus remedinhos estão... não tá no banheiro não, tá na gaveta da cozinha. Pode, Alice, pode? Gaveta de cozinha? Não, Aline, não perdão. é indicado pelo calor. Melhor local para a senhora guardar seus medicamentos são no seu quarto ou então na geladeira. Tem que observar. Sim, se é o caso condições. Na realidade, se for um medicamento de uso contínuo, porque o mais correto é quando você tem a prescrição do medicamento, que você utilize ele, acabou, ocorreu a cura, se descarte esse medicamento. Infelizmente... Não ocorreu a cura, descarte também. Se ele não for, porque é um risco manter o medicamento dentro de casa, principalmente se houver crianças, né, que podem pegar aquilo e fazer uso por conta própria. Isso que você falou, infelizmente a gente ouve falar, é uma coisa muito preocupante, que às vezes igrejas, entidades sociais recolhem para doar, inclusive, esses medicamentos para pessoas carentes. Isso é uma coisa, além de ilegal,
é alto risco, né? Então, assim, a questão do medicamento, se a gente pensar, é uma coisa extremamente séria. É muito séria. São drogas. Exatamente. Como a gente podem falou, causar, como você falou, intoxicação. Sem dúvida. Então, tem que se ter assim, cada vez mais a população procurar o farmacêutico para esse tipo de orientação. Né? Quantas vezes você mantém um medicamento dentro de casa que o médico prescreveu há 2 anos atrás, ele está fora de validade, você não tem mais a receita do médico, você acha que tomou de uma determinada forma, que não necessariamente foi a mesma forma, você acha também que você está com o mesmo mal, que não necessariamente teve. Então, assim, o farmacêutico é a grande segurança na utilização do medicamento. E a população... É legal, porque saiu até na pesquisa, né? Não sei se foi sua, reconhecendo o farmacêutico como o profissional melhor avaliado dentre as profissões da área de saúde. Bacana. Isso está sendo uma coisa muito boa, porque e isso vem aumentando a cada dia. Né? Se você perceber, você que trabalha na área de comunicação, há 10 anos atrás, você ouviu falar que alguma vez um farmacêutico foi convidado a participar de um debate como esse? Eu não lembro. Né? Olha, eu só vou comparar outro profissional que eu acho que desfruta de certa invisibilidade também, que é o assistente social. Uma pessoa de total importância e valor, e que não é chamado para debate também. Então está no momento até de chamá-los, né? Assim, todos têm a sua importância. Né? Sozinho se perde muita força. Né? Assim, o melhor para o paciente é ter um grupo de profissionais tratando dele. A gente sabe que isso é difícil. Desculpa te cortar, as equipes de saúde da família têm esse profissional? Não necessariamente. Deveriam. Na maioria das vezes a equipe da saúde de família é formada pelo médico, esse é obrigatório. O enfermeiro é obrigatório e o agente comunitário de saúde, que é o que só vai farmar, são obrigatórios. E os demais profissionais, teoricamente, estariam no background, né, numa outra estrutura, teoricamente. Porque assim, parte-se do princípio de que o farmacêutico não está lidando com a saúde diretamente desse paciente. Não, ele torna acessível o meio... Eles partem da cultura o seguinte, o gestor, principalmente o gestor público, de que ele faz a mesma análise que a população que vai a uma farmácia e compra sem receita. Ele acha que remédio é um produto como outro, como bala. Então vê o farmacêutico como um comerciante, talvez quase. Como luva cirúrgica, ele trata da mesma maneira. Aí manda o medicamento lá para aquele PSF do interior, aí fica a cuidar de pessoas não habilitadas e se entrega para aquele paciente que foi lá por algum motivo, e sem a menor... Porque o gestor trata o medicamento da mesma maneira que a população traga, até porque ele vem da população. Ele acha da mesma maneira. Mas isso é uma desinformação que a gente entende por causa desse passado de, vamos reconhecer aqui, até de omissão do profissional farmacêutico. Então, o próprio gestor público, ele tem que redescobrir esse profissional. Né? Alguns deles, a gente constantemente, eu e o Marcos, a gente participa sempre de eventos, né, com secretários de saúde. Tem aqueles que estão bem afinados com essa nova realidade. E outros acham, não, eu não vou pagar lá, me custa muito caro pagar um farmacêutico só para ficar dando remédio. Assim, alguns falam dessa forma. E é uma forma equivocada e que compete a nós, né, gestores do conselho, o Marcos da fiscalização, de cada vez informar mais. Informar a população, informar aos governos, né, aos secretários de saúde. É curioso porque o mesmo paciente que vai ao balcão da farmácia e que procura um farmacêutico, pode não ser o paciente que vai ao médico. Ele não vai ao médico. Quer dizer, vocês estão aí, mulheres que vão comprar. Têm a capacidade de fazer um diagnóstico, não digo do paciente, mas um diagnóstico de uma cultura, como, por exemplo, a automedicação. Não, sem dúvida. É por isso que nós assim orientamos, porque no momento que um farmacêutico, atendendo a um paciente, uma pessoa que chega ali no balcão da farmácia, ele identifique que aquilo que, mesmo um medicamento isento de prescrição, que aquilo não vai corresponder ao tratamento
e que provavelmente esse paciente está ali, tem um outro tipo de mal... Ele tem obrigação de informar. Ele não só tem obrigação, como, assim, humanamente, né? Ele tem todo um código de ética, né? Tem um juramento que ele fez ao se formar de dar toda a orientação necessária. Ó, na minha opinião, você deve procurar, né? Você está com essa manchinha aqui no braço, não compra essa pomada, vai num dermatologista, porque o senhor pode ter algo mais grave do que uma simples alergia. A gente está encerrando o nosso debate, mas eu quero tocar no assunto que eu considero muito importante, mas vou pedir, assim, realmente um poder de concisão maior de vocês. Que é, a gente falou até agora de remedinhos para uma dor de cabeça, para enjoo, para uma prisão de ventre, enfim, não sei, gases que não precisam de receita médica. Mas nós temos os ansiolíticos, tranquilizantes, aí eu vou nomear mesmo o diazepam, o Lexotan, o Rivotril, largamente utilizados hoje, assim, obviamente, por pessoas que pessoas que foram ao médico e tiveram essa prescrição desses médicos. Mas eu percebo também que muitos pacientes têm um poder de pressão tão grande sobre esses médicos que acabam convencendo esse especialista, enfim, é um cardiologista ou qualquer outro especialista da área médica, a liberar mais receitas. A gente tem uma cultura do consumidor. A gente também tem uma certa cultura permissiva dos médicos. Dá para a gente avaliar isso agora nesse encerramento aqui, porque há todo um perigo também da gente ter uma indústria, né, beneficiando produtos farmacêuticos e médicos com medo de perder o paciente também, cedendo a uma pressão, favorecendo um aumento desse consumo de remédios, mesmo sob prescrição. Eu estou errada na minha avaliação? É uma questão difícil, né? Mas, acima de tudo, isso é uma conduta ética do profissional que está avaliando e se ele vai ser sensível a uma pressão. A princípio, não deveria ser, né? Acredito que possa haver esses casos, mas é uma coisa difícil da gente avaliar, porque Doutora é uma conduta ética do profissional cabe a consciência de cada prescrever profissional. algo que o paciente não precisa e que julga Mas precisar. Na farmácia, a doutora Aline é da manipulação. Deixa eu perguntar aqui o Marcos Alves. O farmacêutico recebe nessa drogaria, nessa farmácia, uma receita que foi apresentada há pouco tempo. Ele não pode desconfiar do encaminhamento, do excesso? Não, mas o médico está voltando contra a receita? Fica difícil perceber isso no dia a dia da farmácia, até pelo número de situações que o farmacêutico tem que enfrentar, tem que dar sua solução. Acredito que isso ainda é o menor dos males. Esses medicamentos que são controlados, pode até haver o excesso, mas eles são muito poucos, porque o grande excesso está nos outros, exatamente naqueles que têm tarja, mas não são sob controle. Tipo inflamatórios, né? Tarja vermelha. Tarja vermelha. Porque então, esses medicamentos realmente que o médico tem que prescrever, os ansiolíticos, né, e antidepressivos da vida, eles são um pouco mais controlados, até porque a gente tem que enviar um mapa mensal para a Anvisa. A Anvisa, teoricamente, tem um controle do consumo desses medicamentos. Marcos Vinícius. Eu acredito que existe, inclusive, o assédio inverso. Não é o assédio do cliente sobre o médico para ganhar uma receita com uma prescrição aumentada, vamos assim colocar. Existe também um assédio da indústria farmacêutica, que inclusive controla o quanto o médico está prescrevendo daquele medicamento e oferece alguns benefícios em função dessas prescrições. A gente sabe que isso existe. E nós estamos pesquisando sobre isso, inclusive. E os dados que nós temos levantado, logo nós vamos publicar, são alarmantes, infelizmente, no nosso país. A gente tem sistemas estabelecidos no país que controlam e que dão o endereço para a indústria do médico, do quanto ele prescreveu, e em cima disso a indústria trabalha uma política de benefício, desde participação a congressos científicos a férias, por exemplo, no Caribe. Ou seja, o médico está atendendo a uma indústria farmacêutica e não ao seu público, enfim. Acontece também, o consumidor, o paciente, em muitos casos. Doutora Aline, o seu encerramento.
Eu gostaria de dizer que o farmacêutico, ele é um educador em saúde, que as pessoas o procurem e esclareçam suas dúvidas, não só em relação a medicamento, mas nós temos questões agora, por exemplo, de vacinação, né, que está para ocorrer, e que somos, como já disse aqui largamente nessa mesa, nós somos, além de educadores, nós somos os profissionais mais acessíveis à população. Estamos disponíveis, que não precisamos nem marcar hora para nos encontrar. Então, eu encerro com as minhas palavras esse debate tão magnífico que houve, agradecendo o convite, inclusive, por participar. Muito obrigada, doutora Aline Coppola Napp, presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais do Estado do Rio de Janeiro, assessora da diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Rio. Também na presidência do Conselho, doutor Marcos Átila, aqui presente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcos Vinícius Andrade coordenou a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico. Uso racional de medicamentos é o nome dessa pesquisa. A gente acessa onde? No site ctq.com.br. ICTQ, farmacêutico. Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Muito obrigada. Dr. Marcos Alves, o chefe da fiscalização do Conselho Regional de Farmácia. Eu que agradeço. Estamos à disposição de todos os profissionais farmacêuticos que queiram tirar suas dúvidas e da população também. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 10 horas com Luciana Vale. Um grande abraço para todos e até lá.